Diz assim a palavra do Senhor. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Meus irmãos, nós lemos na última semana o relato sobre o primeiro juiz, Otoniel, um homem sem mácula, um homem sem mancha, um excelente libertador que a nação de Israel teve. Mas, como todo mundo, todos nós temos uma vida que tem um limite. E durante o tempo em que Otoniel ele foi juiz sobre Israel, Israel teve paz, tranquilidade, teve um tempo muito bom. Mas, após esse período, o povo de Israel outra vez voltou naquele ciclo, né, de se arrepender, Deus levantar um libertador, viver em paz, e depois outra vez o povo se deixar seduzir pelos ídolos da terra, e novamente o povo clamar ao Senhor e Deus trazer um libertador outra vez. E agora Deus traz mais um libertador, mais um juiz. Diz o texto que o povo de Israel havia feito aquilo que Deus reprovava. E por conta do comportamento de Israel, o Senhor Deus entregou Israel na mão de Eglon. Não foi apenas Eglon pela sua astúcia, capacidade, habilidade, mas foi o próprio Senhor, diz o texto, com os amonitas e com os amalequitas, Eglon veio e derrotou e conquistou a cidade das palmeiras. Então vamos lá. Algumas coisas importantes aqui que o texto nos fala no versículo de número 13. A primeira delas é que ele faz uma coalizão com outros povos também, né? Então o versículo 13 nos fala dos amonitas e também dos amalequitas. E nós sabemos que Moabe e Amon são descendentes do incesto de Ló com as suas filhas. Está lá em Gênesis, capítulo 19, versículos 30 a 38. E esses se juntaram também com quem? Com os amalequitas, descendentes de Amaleque, neto de Esaú. Gênesis, capítulo 36, versículos 12 e 16. Todos eles eram inimigos tradicionais de Israel. E aí, quando a gente olha para esse texto aqui, a gente observa que é Deus mesmo quem usa essas nações inimigas, esse rei chamado Eglon, para oprimir o seu próprio povo, para servir como um mecanismo pedagógico da parte de Deus para trazer outra vez o povo ao arrependimento, para que o povo o buscasse, o invocasse com sinceridade de coração. E isso a gente conhece bem a história de Israel, isso se reproduzia em diversas oportunidades e é algo comum no livro de Juízes. Isso nos leva a pensar que algumas coisas que acontecem com a nossa vida, pode ser que Deus esteja também diante da nossa rebeldia, das nossas atitudes, às vezes impensadas e por que não dizer pecaminosas, Deus não esteja nos trazendo de forma coercitiva ao seu senhorio, para que a gente perceba que ele é o único que deve ser adorado e não adorarmos a nenhum outro Deus, é o que nós precisamos pensar. E quando chega no versículo 14, ele vai dizer assim para nós, veja comigo, os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. O que significa dizer que eles ficaram 10 anos a mais do que ficaram no ciclo anterior. Ou seja, o período de opressão e jugo aumentou. E por conta disso, obviamente, o sofrimento de Israel foi maior. É isso que nós precisamos entender. A coisa parece que vai se agravando, né? Como que um abismo chamando a outro abismo, uma situação difícil levando a outra situação difícil por conta disso tudo. E aí no versículo 15 ele vai dizer para nós,
Novamente, os israelitas clamaram ao Senhor. Sempre que o povo de Israel enveredava pelo caminho da idolatria e percebia que estava sofrendo, ele se voltava para o Senhor e clamava. E diz o texto que o Senhor lhe deu um libertador. E esse libertador tem um nome. E que nome é esse? Eude. E o texto bíblico não apenas menciona o nome de Eude, mas o texto bíblico também descreve algumas particularidades. Existe um estudioso da Bíblia, um erudito chamado Kinner. Kinner dizia que, na verdade, o povo de Benjamim era um povo que tinha uma habilidade muito especial. E eles lutavam, eles guerreavam e usavam a espada com ambas as mãos. Eles eram ambidestros. Eles tinham essa habilidade de usar as duas mãos para pelejar, para brigar, para lutar. Então, quando diz que ele é canhoto, na cabeça de Kinner, ele olha nessa dimensão, nessa perspectiva. Mas eu acho interessante essa ideia porque ela é corroborada até pelo capítulo 20, versículo 16 do próprio livro de Juízes. Mas, na minha convicção, e por outros eruditos que eu já estudei, a visão que eu tenho é que esse homem era canhoto. Canhoto não era algo normal, não era algo habitual entre as pessoas, são minoria. E, na verdade, isso já apontava para uma fragilidade que havia na pessoa de Eude. Quando nós vamos estudar um pouco mais a fundo o texto ele poderia ser traduzido, essa palavra, essa expressão canhoto, como alguém que era portador de alguma deficiência física, de alguma deformidade. Possivelmente, Eude era alguém que tinha alguma paralisia do braço e, portanto, o texto nos fala dessa maneira. Era alguém com uma limitação física. E o que isso tem a ver comigo, com você? Qual é o ponto importante para nós? O ponto importante é que Deus utiliza pessoas que são também portadoras de deficiências. Deus utiliza pessoas que não são perfeitas. Deus utiliza pessoas que são problemáticas. Deus utiliza pessoas que, por vezes, não se veem como capacitadas para serem instrumentos seus. Deus usa gente como eu, Deus usa gente como você. E isso é profundamente libertador para todos nós, porque Deus nos conhece, Deus sabe como nós somos, e ainda assim Deus nos vocaciona, Deus nos chama para atividades que nós precisamos desempenhar em seu nome. E aí o texto diz para nós assim, veja comigo: homem canhoto, filho do benjamita Gera. E quando a gente lê o capítulo 1, versículo 21, nós observamos que o povo de Benjamim não fez aquilo que o Senhor determinara. Ele não expulsou os inimigos da terra. É o que o texto diz para nós. Então, na verdade, ele também era de um povo de Benjamim que não era um povo perfeitamente obediente a Deus, que cumpria aquilo que Deus determinava. Então, é esse homem improvável que Deus levanta para libertar o seu povo. Um homem que, aos olhos humanos, ele nunca seria escolhido em sã consciência. Se nós trouxéssemos para a realidade eleitoral brasileira, ele perderia a eleição no primeiro turno. Ninguém votaria num homem para ser o líder da nação, um homem que tinha as deficiências que Eude possuía. Nós sabemos que a mão direita, na linguagem bíblica, ela simboliza a mão de poder, mão de autoridade. Não é isso? Então, esse homem ele estava fora do padrão, fora daquilo que se esperava, é a ideia que se tem. Mas, no entanto, Deus, ainda assim, utiliza Eude para uma missão que o próprio Deus havia estabelecido. Porque nós somos agentes de Deus, mas é Deus quem é o autor da obra. Nós somos instrumentos do Senhor, mas é o Senhor quem conquista, é Ele que executa a minha vitória e também a sua vitória. E o texto nos diz: os israelitas enviaram com o pagamento dos tributos
dos tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes de 45 centímetros de comprimento e tinha amarrado na coxa direita debaixo da roupa. Mais uma vez, no versículo que nós acabamos de ler, algumas coisas importantes aqui, no versículo de número 15. O texto nos fala que Eude teve a missão de levar os tributos ao rei Eglon. É isso que o texto nos fala. E quando a gente pensa que a opressão era tão grande que o povo de Israel precisava levar anualmente os tributos a um rei inimigo. Olha o jugo, olha a opressão, olha a situação que eles viviam. E uma comitiva, e um grupo de pessoas. E o que era pago ao rei não era apenas em peças, em barras de ouro, em peças artísticas, mas também em trabalho e em parte daquilo que o próprio Israel produzia como cereal. Tudo isso fazia parte do pagamento dos tributos ao rei. E o rei se sentia, obviamente, profundamente feliz, porque percebia que o povo estava subjugado a ele, porque estava cumprindo a determinação e levando os impostos, os tributos para o rei, o que obviamente enriquecia ainda mais o seu reino e que também trazia sobre o rei aquele sentimento de que o povo estava realmente sendo dominado e debaixo da sua autoridade. Era essa a realidade do povo de Israel, era isso que eles estavam vivendo nesse período. E quando chega no versículo de número 16, o texto nos fala que Eude fez uma espada de 2 gumes. Olha que coisa interessante. E pesquisando eu pude perceber que não era muito comum uma espada de 2 gumes naqueles dias. O que era mais comum era uma espada que servia unicamente para cortar algum tipo de material, alguma planta, alguma coisa nesse sentido. Mas o texto nos fala que ele fez uma espada de 2 gumes. E, obviamente, havia uma intenção muito clara nesse homem chamado Eude. Ele queria, de fato, libertar Israel. E, para fazê-lo, ele precisaria derrotar o rei Eglon. Ele precisaria matar o rei Eglon. A intenção dele, ao fabricar essa espada de 2 gumes, era tirar a vida desse rei inimigo. É o que nós entendemos. E aí o texto diz assim para nós. Veja comigo, versículo 16. Eu havia feito uma espada de 2 gumes de 45 centímetros de comprimento, e tinha amarrado na coxa direita, debaixo da roupa. Obviamente, os guardas, os soldados, não imaginaram que aquele homem estivesse com uma espada desse tipo, porque não era o lugar comum de se usar na perna, não era o habitual. Então ele usava numa disposição do corpo que facilitasse ele lançar a mão da espada e utilizá-la logo. Mas ele não faz isso. Ele coloca na perna, o que obviamente distraiu os soldados do rei. E outra coisa, pela sua dificuldade, pelo seu problema, pelo seu braço com uma imperfeição, uma deformidade, obviamente, eles não imaginaram que aquele homem que trazia os impostos estava sendo tão subserviente, que estava sendo tão obediente àquilo que era determinado, que aquele homem estivesse com algum plano, com alguma ideia escusa naquele momento. E aí o texto vai nos dizer ainda, versículo 17, ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Nos nossos dias, o perfil de uma pessoa, vamos dizer assim, bem-sucedida, uma pessoa saudável, uma pessoa que está bem, é ela ser mais magra. Todo mundo quer ser magro. Todo mundo quer ser magro. Eu também queria emagrecer um pouco. Mas sabe o que acontece? É que nesse período, o fato da Bíblia destacar que ele era um homem gordo, significa dizer que esse homem ele tinha abastança, ele comia muito, ele tinha tudo que ele desejasse à mesa para poder comer. É essa realidade que o texto quer mostrar para nós. Ele era um homem gordo. Versículo 18 nos diz, em seguida, Eude mandou embora os carregadores. Então, tudo parece que já estava planejado na cabeça de Eude,
de maneira sistemática, e cada atitude dele parece que foi muito bem elaborada e pensada para que o seu intento fosse realizado. E ele despede, diz o texto para nós, né? O texto diz para nós, ele mandou embora os carregadores, porque a quantidade de tributos era muito grande. Não foi ele sozinho levando, mas uma comitiva. Ele despede essas pessoas. Olha que coisa interessante que o texto está nos dizendo nesta hora. E o texto diz mais. Quando ele chegou junto aos ídolos, que estão perto de Gilgal, ele voltou e disse: tenho uma mensagem secreta para o rei. O plano de Eude envolvia uma profunda coragem, o que demonstra que, embora seja, ou fosse, melhor dizendo, embora ele fosse um homem extremamente imperfeito, com as suas debilidades, inclusive físicas, esse homem, na verdade, ele tem uma atitude surpreendente. Ele chama para si a responsabilidade de vencer o rei inimigo. E ele, na sua trama, ele diz assim, olha só comigo, tem uma mensagem secreta para ti, ó rei. E vamos pensar uma coisa aqui comigo nesta noite. Vocês já repararam como as pessoas querem ouvir segredos? Como as pessoas querem ouvir algo secreto? Como as pessoas querem ouvir um mistério? Como as pessoas querem ouvir algo que, na verdade, seja desconhecido da maioria das pessoas? Como as pessoas, mais do que nunca, estão interessadas em ouvir o que Deus tem a dizer, não importando que Deus seja esse, mas o importante é ouvir alguma coisa misteriosa, alguma coisa que não se saiba, alguma coisa que se desconheça. Todo mundo anda atrás, nesses dias, de um segredo. Por isso as pessoas se deixam levar por líderes inescrupulosos, por líderes que às vezes dizem ter visões, percepções, que estão sabendo de coisas no mover do sobrenatural que as pessoas comuns não sabem. E esse rei ele fica extremamente desejoso em saber o que o rei de Israel tinha para dizer. Ele está curioso. É como se alguém dissesse para você hoje, sonhei contigo. O que você sonhou comigo? Quero saber. É natural, né? Ainda mais na nossa cultura brasileira, que as pessoas ficam impressionadas e queiram saber. Aqui era a mesma coisa. E o texto nos fala, veja comigo aqui, olhe para a sua Bíblia, o texto prossegue aqui a nos dizer assim. Em seguida, Eude mandou embora os carregadores junto aos ídolos que estão perto de Gilgal e voltou e disse, tem uma mensagem secreta para ti, ó rei. Que coragem teve esse homem de estar sozinho com o rei, de ser descoberto com uma arma e poder perder a própria vida, ser ceifado ali. Tudo isso ele temia, mas ninguém poderia imaginar que Eude estivesse com um plano, uma agenda oculta, um plano secreto para ser implementado. Ninguém poderia imaginar isso, tampouco o rei, tampouco os seus guardas, porque, obviamente, alguém que traz os impostos, os tributos, por que ele iria fazer alguma coisa assim? E, além de tudo, ele ainda possuía uma deformidade física. E quando a gente caminha mais para o texto, o versículo continua a nos dizer, o rei respondeu calado, e todos os seus auxiliares saíram de sua presença. Aquilo que ele tensionava fazer aconteceu. Ele ficou sozinho com o rei. Ele teria agora a oportunidade de, na verdade, fazer o que era o seu grande intento. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, como se fosse um terraço, e repetiu, tenho uma mensagem de Deus para ti. O que Eude tinha para dizer ao rei? Qual era a mensagem? Ele usou de uma estratégia, de uma forma profundamente ardilosa. Mas o que nós precisamos pensar nesta noite é que a Bíblia registra os fatos com a mais profunda veracidade sobre o que aconteceu. Ela não nega, não esconde o episódio na íntegra. E o texto diz para nós, quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada de sua coxa direita e cravou-a na barriga do rei. Até o cabo penetrou com a lâmina e como não tirou a espada,
a gordura se fechou sobre ela. Eu estive estudando isso, e alguns estudiosos entendem que essa espada que ele carregava, ela tinha praticamente uma pequena parte, muito pequena, para que ele segurasse, para que ele a segurasse. E até para que ninguém a percebesse, para que ninguém a percebesse. E quando ele a introduz na barriga do rei, ela entra quase que por completa. Era uma espada para, de fato, matar. E aí o texto diz assim: então Eude saiu para o pórtico, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Alguns estudiosos pensam que quando Eude faz isso, e a espada fica fincada na barriga do rei, também os excrementos do rei vieram e saíram do rei, e um cheiro exalou dali um odor terrível. E talvez até os guardas tenham sentido esse cheiro. Talvez seja um pouco de viagem isso, mas eu encontrei em alguns autores essa ideia. E por conta disso ninguém desconfiou de nada e achou que o rei estava fazendo suas necessidades com muita calma, e por isso não acorreram logo para socorrer o rei. E o texto nos diz assim, olha comigo. Então Eude saiu para o pórtico, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Ele evade, ele vai embora, ele foge dali. E quando todos os soldados o veem, não imaginam, não podem imaginar que aquele homem com uma deficiência, que levou tributos, pudesse, na verdade, ter tirado a vida do próprio rei. E aí, na sequência, depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e disseram: ele deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privativo. Tem uma coerência nessa ideia que muitos trazem, né? Porque as portas estavam trancadas, porque Eude trancou essas portas para poder fugir por uma portinhola, por um buraco, por um espaço. E o cheiro deveria ser um cheiro realmente terrível, um odor tremendo. E aí o texto fala que por ali ele saiu. E assim se deu. O texto prossegue nos dizendo assim: cansaram de esperar. E como ele não abria a porta, pegaram a chave e a abriram. Veja comigo que tudo que Eude fez facilitou que ele escapasse e fez com que o socorro não chegasse de maneira tão rápida. As portas estavam fechadas, o odor talvez fosse insuportável. E, além disso, eles chamaram e o rei não respondeu. E aí o texto prossegue nos dizendo assim, veja comigo, cansaram de esperar e como ele não abria a porta da sala, pegaram a chave e a abriram. E lá estava o seu senhor, caído no chão, morto. Ou seja, Eude já estava longe nessa hora, porque houve tempo para que ele escapou. O seu plano foi um plano muito bem elaborado. Ele usou de uma destreza incrível. Ele, na verdade, foi um líder, agiu como um líder que ninguém poderia imaginar que ele tivesse competências para realizar aquilo que ele realizou. Imagine você, um libertador com deficiência física, que não era um campeão de batalhas, um homem que era assim, ele poderia ser visto como um libertador, como alguém que teria competências para fazer esse papel? Por certo que não. E aí o texto prossegue, versículo 26, nos dizendo assim: enquanto esperavam, Eude escapou. Enquanto esperavam, Eude escapou, ele foi embora. E o texto nos diz mais: passou pelos ídolos e fugiu para Seirá. Seirá nós não sabemos nada a respeito da sua geografia, onde ficava, não encontramos nenhuma informação a respeito disso. Quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim. E os israelitas desceram dos montes, com ele à sua frente. Veja comigo. Com a atitude desse homem chamado Eude, ele ganhou o quê? Ele ganhou a confiança do povo. Ele ganhou credibilidade diante do povo. E o que esse texto me chama muita atenção, talvez para você, para mim, para todos nós que somos líderes, porque todos nós somos líderes. Talvez você pense assim:
Será que eu tenho alguma competência para ser líder? Será que as deficiências que eu tenho, será que ainda assim Deus é capaz de me usar? Será que ainda assim Deus quer me usar, sendo como eu sou, sendo alguém canhoto? E aí o texto prossegue a nos dizer no versículo 28, sigam-me, ordenou. Ou seja, ele adquiriu autoridade. E ele, que deveria ser até mesmo um líder questionado por muitos, ele agora, ele diz para que todos o sigam. Ele tem uma palavra de encorajamento e de autoridade. E o texto nos diz, sigam-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos. E aí, ele não chama para si a glória, ele não chama para si a competência, mas ele diz que foi o Senhor que fez isso, o Senhor que entregou o inimigo deles em suas próprias mãos, na mão do povo, na mão deles. A vitória agora era certa, porque o próprio Deus havia feito isso. Eu queria lembrar com você, você lembra de Moisés? Qual foi a desculpa que Moisés deu a Deus? Ele era o quê? Você lembra? Pesado de língua. Ele era alguém que não tinha facilidade para se comunicar. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, nós vemos que o apóstolo Paulo diz a tradição, diz a história, que o apóstolo Paulo era alguém que não era muito bem apessoado, que não era alguém bonito. Alguns chegam a dizer que ele tinha uma deformidade no olho, que ele tinha as pernas arqueadas e que ele tinha um nariz muito estranho, um nariz como a gente chama aqui no Brasil de nariz de papagaio, um nariz muito diferente. Ele não era uma pessoa bonita. A sua presença não era uma presença esperada pelas pessoas. Mas foi um grande líder. Da mesma forma que Moisés foi um grande líder, apesar da sua dificuldade na comunicação, apesar de Paulo também ser um grande líder, tenha sido um grande líder, apesar de não ser alguém esteticamente bonito, esse homem também é útil, embora portador de uma deformidade, de uma deficiência física, ele foi o homem que Deus levantou para libertar a Israel. E o que é bonito de pensar e belo de se ver é que para Deus, os improváveis, eles são chamados para grandes obras. Os chamados por Deus são pessoas imperfeitas, são pessoas com debilidades, são pessoas problemáticas, são pessoas como nós. E isso precisa ficar muito bem claro na sua mente, no seu entendimento, porque nós não podemos olhar para nós como se nós não fôssemos bênçãos da parte de Deus para o mundo, como se nós não pudéssemos ser usados por Ele. O poder de Deus é um poder maravilhoso por isso, porque Ele usa pessoas que, aos olhos do mundo, são pessoas improváveis, como eu e como você. E o texto diz, e eles o seguiram, tomaram posse do lugar de passagem do Jordão que levava a Moabe, e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião, mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos. Olha que coisa interessante, todos fortes e vigorosos. Sabe por quê que eles conseguiram vencer? Porque Deus foi quem deu a vitória a eles. Foi Deus quem os levantou para aquela missão e para aquela tarefa. E tendo à sua frente um líder imperfeito, mas Deus que é perfeito, ele usa quem ele quer, como ele quer, quando ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, durante o tempo que ele desejar. É ele quem faz essas coisas e nós precisamos entender isso. E na sequência, diz o texto para nós assim, naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel e a terra teve paz durante 80 anos. 80 anos são 8 décadas, estou certo? É isso mesmo? 8 décadas? Perfeito? Vocês estão atentos? É isso mesmo? Não estou falando bobagem, não, são 8 décadas. Veja comigo uma coisa. Em Otoniel eles tiveram 40 anos de paz. Agora, debaixo da liderança de Eude, eles têm 80 anos
paz durante 80 anos. Mas eu queria dizer para você uma coisa. Essa paz foi por 80 anos. Não foi para todo sempre. Foi durante um período. E para você e para mim, que busca paz, que sonha com a paz, que deseja paz, nós precisamos entender uma coisa. Só quem pode nos dar uma paz perpétua é o príncipe da paz. Só quem pode fazer isso por mim e por você é Jesus Cristo. É Ele quem pode nos dar uma paz duradoura, perpétua. E um segundo ponto que eu queria que você também fixasse na sua mente é que, na verdade, quando o Messias prometido à casa de Israel, ele vem e faz essa grande obra que ele realizou, Jesus Cristo, ele também era um líder aos olhos humanos improvável, como Eude também. Isaías capítulo 53 e capítulos também seguintes mostram para nós que ele não tinha nem aparência nem formosura, que ele não tinha em si mesmo nada que impactasse as pessoas. Ele foi alguém que venceu sendo derrotado, entre aspas, porque a cruz para aquela geração era um grande símbolo de derrota, de sofrimento e dor. Mas foi de maneira completamente inusitada e surpreendente a todos que ele conquistou a grande vitória que nós precisávamos. E não foi uma libertação por 80 anos, foi uma libertação eterna. Foi uma libertação sobre o domínio de Satanás. Foi uma libertação sobre o domínio do pecado. Foi uma libertação sobre todos os temores que envolvem a vida humana. Portanto, o que esse texto, como também os demais libertadores, apontam para nós, é que existe uma necessidade que nós temos de uma libertação espiritual. Para além da libertação circunstancial que Deus realiza na história, levantando homens e mulheres para realizar, nós precisamos de uma libertação que seja eterna, duradoura, para sempre, e ela foi conquistada por Jesus Cristo, um líder também improvável, com uma história completamente inusitada, como também inusitada a estratégia e a maneira como Eude superou e conseguiu chegar diante do rei e tirar a sua vida e liderar um povo que estava completamente derrotado, desanimado, sem autoestima, um povo completamente sem coragem. Portanto, nesta noite, o que eu gostaria que nós pensássemos, que nós refletíssemos, é justamente sobre esses aspectos que eu já enumerei, que eu já falei aqui. Queria que a gente pensasse que o nosso Deus é maior do que as nossas próprias debilidades, que o nosso Deus ele é maior do que as nossas incompetências. Ele utiliza pessoas como nós, pessoas que não se acham nada, pessoas que pensam sobre si, às vezes, de maneira extremamente negativa. São essas pessoas que Deus levanta para mostrar a este mundo que Deus ele vira ponta cabeça todas as coisas, que Deus confunde os homens, que Deus mostra que é Ele quem realiza, independentemente de qualquer outra coisa, que é Ele que está no controle de todas as coisas. Esse texto mostra para nós também, irmãos, que nós precisamos dessa paz de Deus, que não é uma paz de 80 anos, mas que é uma paz que excede a todo entendimento. É uma paz que nós estamos tendo neste momento em nosso coração, apesar de todos os temores, apesar de todas as lutas, apesar de todos os conflitos que todos nós temos, porque é inevitável, faz parte da vida. Como vai ser o amanhã? O que me espera? O que me aguarda? O que vai ser de mim? Como eu vou sobreviver? Será que essa doença vai durar muito tempo? Será que o Covid vai perdurar mais tempo? Quando virá a cura? Quando virá a vacina? Todas essas questões que tanto mexem conosco nesses dias. Ainda assim nós podemos ter paz em Deus e confiança de que Ele é superior, que Ele é supremo, que Ele está acima de todas essas coisas. Nós precisamos confiar que Ele é o nosso grande libertador. É Ele quem nos liberta
do pecado. É Ele que nos liberta de Satanás, porque a própria Bíblia nos diz, em Colossenses capítulo 1, versículo 13, Ele os libertou do império das trevas e vos transportou para o reino do Filho do seu amor.